Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. Bom, como eu tinha falado, na última aula a gente viu, entrou no tema de modelagem de dados, né? E a gente viu os três modelos da modelagem, né? O modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, né? E aí eu disse que a gente ia dar uma passada aqui, uma relembrada, né, nos conceitos, antes de começar a entrar mais de forma mais aprofundada no modelo conceitual, né, que é o nosso próximo modelo agora que a gente vai estudar ele. Outra coisa, né, a gente viu alguns conceitos como atributo, entidade, relacionamento, né, a gente vai reforçar ao longo das aulas, reforçar esses conceitos, tá bom? Então, para a gente iniciar aqui a nossa aula, né, de modelo conceitual, o que a gente tem aqui como no primeiro slide? A gente traz o conceito de novo, né, novamente, de entidade. Né? O que é uma entidade? É uma abstração de um fato do mundo real para o qual se deseja manter seus dados no banco de dados. Notação, né, ou seja, como que a gente expressa isso por no papel, né? No projeto. A notação é um retângulo nomeado, né? Isso aqui a gente já viu, então, ó, esse aqui é um exemplo, né? Uma representação gráfica de uma entidade. E a gente sabe que uma entidade é o mesmo que tabelas, né? Tabelas do banco de dados. Então, essa é uma entidade e aqui a gente tem a interpretação dela como, por exemplo, empregado 1, empregado 2, empregado 3, 4 e assim sucessivamente, né? Então isso quer dizer que é como se vários empregados fossem cadastrados nessa tabela, né? E cada empregado desse tem as suas características, né? Tem os seus atributos. Então cada registro desse é ou melhor dizendo, né, cada ezinho desse aqui é um registro na nossa entidade, como se ele tivesse contido na nossa entidade. Então representa um conjunto de ocorrências do fato, né? Ou seja, vamos voltar no conceito. É uma abstração de um fato do mundo real, né? O que é uma abstração? Uma coisa que você interpreta do mundo real e torna ela informatizada, né? No nosso caso aqui, informatizada, porque a gente está vendo uma disciplina de banco de dados. Bom, dito isso, né? A gente já estudou o conceito de entidade, né? Que chamaremos mais tarde de tabela, né? Vamos para o próximo. Relacionamento. Né? Vamos olhar novamente esse conceito de relacionamento. Olha só. Conceito. Relacionamento, aí eu grifei aqui unário, porque tem outros tipos de relacionamento. É uma abstração de uma associação, ou seja, você torna essa abstração aqui, você interpreta essa abstração, né, de uma associação entre entidades, ou seja, aqui temos a entidade empregados e aqui a entidade departamentos, certo? E aqui a lotação, né? Ou seja, aqueles ezinhos que tem lá dentro da entidade empregados, né, que estão aqui, eles têm uma relação, né, uma relação unária, ou seja, uma relação única com entidades não, com objetos, vamos chamar de objetos, que estão dentro da entidade de departamentos. Né? A notação desse relacionamento, normalmente a gente usa um losango nomeado, tá? Um losango nomeado, que é esse cara aqui, ou seja, lotação. Essa é a representação gráfica, então, de duas entidades se relacionando uma com a outra através desse losango aqui, né, desse relacionamento.
E aí é o seguinte, olha só, vamos fazer a nossa interpretação aqui. Vocês estão vendo que o E1, aqui dentro da entidade empregados, ele se relaciona com o D1, tá? Com o D1. Então, ele passa pelo relacionamento da lotação, né? Ó, então o E1 ele sai daqui, vem, passa por aqui e vai para o D1, ok? O E2 ele faz a mesma coisa. Ele passa aqui na nossa lotação e vai para o D1, certo? Então, é assim que funciona, né? Os nossos relacionamentos, tá? Os nossos relacionamentos. Para vocês entenderem, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui no Excel, que é bem prático, né? Para vocês entenderem a situação. Aqui então a gente tem a tabela de empregados, certo? Opa. Aqui a gente tem a tabelinha de empregados, aqui a gente tem o nome, e aqui, por exemplo, a gente tem o departamento, certo? Aqui a gente mescla, tá? Aí aqui eu tenho aqui o Paulo Oliveira, por exemplo, eu tenho o Bruno Assis, eu tenho o Carlos Palhares, pronto. Aí aqui no departamento, por exemplo, eu posso colocar aqui que o Paulo é do departamento de informática, o Bruno de contabilidade e aqui o Carlos ele é do recursos humanos, certo? Mas isso aqui, como eu expliquei para vocês na aula anterior, o que acontece? Deixa eu só colorir aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou fazer uma bordinha aqui também. E aqui eu vou chamar de departamentos, certo? Nome do departamento aqui. Então aqui a gente tem informática, ou melhor, aqui a gente tem o código do departamento, né, e aqui o nome. Aí aqui sim a gente tem informática, aqui a gente tem a contabilidade e aqui a gente tem o recursos humanos, certo? Aí aqui 1, 2, 3, ok? Vamos centralizar aqui. Aqui a gente vai fazer uma formatação parecida, tá? Aqui a gente, opa, aqui ficou errado. Aqui a gente pode fazer assim, aqui assim, e aqui a gente mescla, certo? Beleza. Vamos colocar então aqui assim, né? Aqui centralizado, só para ficar esteticamente um pouco mais bonitinho, né? Aqui negrito para vocês verem, né? Então, em vez de eu usar aqui o nome dos departamentos, eu tenho o que aqui? 1, né? 2, 3, certo? E aí aqui eu crio um relacionamento, né? Dizendo que essas duas tabelas, ou melhor dizendo, as duas tabelas entidades, ou melhor dizendo, as duas entidades ou tabelas, né, que eu posso chamar de tabelas, elas têm um relacionamento unário, onde cada funcionário da tabela empregados pertence a um departamento da tabela departamentos, certo? Então, de onde que o Paulo é? Da contabilidade. Deixa eu só fazer assim, para ficar esteticamente compreensível, né? Para a gente ver como que o pessoal aqui vai se relacionar, certo? E aí eu poderia ter N funcionários aqui para baixo, né? Cada um de um departamento. Então esse tipo de relação entre as tabelas ou entidades, a gente vai chamar de relacionamento.
Nesse caso, é relacionamento unário, tá? Relacionamento unário significa que cada empregado pertence a apenas um departamento. Somente um departamento, tá? Vamos lá, vamos voltar para a nossa apresentação, então. Espero que tenha ficado claro, né? Essa questão do relacionamento, tá? Então, nesse exemplo aqui, a entidade empregado se relaciona pelo relacionamento da lotação com a entidade departamentos, ok? E aqui embaixo a gente tem a notação desses relacionamentos, né? Aqui da mesma forma, ó, o empregado 4, ele passa pela entidade, ou melhor, pelo relacionamento lotação e está lotado no departamento D2, tá? Ele está lotado aqui. Da mesma forma, o E5, né? Ele está lotado no D3, tá? Foi a representação gráfica que eu fiz para vocês entenderem um pouquinho lá no Excel, ok? Bom, então vimos o conceito de entidade, né? Que são as abstrações do mundo real, para transformá-las em, digamos, objetos no mundo da informática, né? A gente traz isso para a informática. Nesse caso, a gente usou uma tabelinha que se chama empregados, que vai conter o registro de vários empregados e suas características, que a gente chama de atributos, né? E os departamentos, né, de uma empresa, que a gente imagina que esse exemplo aqui seria de uma empresa, certo? Bom, temos também o autorrelacionamento, né, que representa uma associação entre ocorrências de uma mesma entidade. Interpretação. Não, vamos aqui primeiro, né? Olha só, aqui a gente volta a fazer o exemplo da tabelinha de empregados, né? Aí a gente tem um relacionamento que se chama supervisão, ok? E aí, a leitura desse autorrelacionamento é o seguinte: o P1, que é um empregado, né, que é um empregado que está dentro da entidade empregados, ele é supervisor, né, do P3. Olha só, ele vai lá no relacionamento, tá? E volta lá para quem ele supervisiona, ok? Para a gente entender melhor, é como se todos eles fossem empregados de uma mesma empresa, só que nessa empresa a gente tem cargos de supervisão, né? Mas ele não deixa de ser um empregado. O supervisor também é um empregado. E na mesma linha, né, de raciocínio, temos aqui também o P6, né? Vai lá no relacionamento e depois volta para supervisionar o P8. Isso a gente chama de autorrelacionamento, ok? Autorrelacionamento, quando não precisa sair de uma entidade e se relacionar com outra entidade. Ou seja, o relacionamento é na mesma entidade. Aí vamos ler aqui a interpretação. O empregado pode ser supervisionado por no máximo um empregado, né? E um empregado pode supervisionar no máximo N empregados. O que está acontecendo aqui? Parece a mesma coisa, mas não é. Ele está falando aqui que um empregado normal ele pode ter um supervisor, mas esse supervisor, ou seja, outros supervisores, eles podem supervisionar mais de um empregado. Ou seja, não é uma relação assim só de um para um. E essa notação, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, a gente vai chamar de cardinalidade, tá? Esse é o conceito de cardinalidade. Quando a gente enxerga aqui, quando a gente lê um número n, a gente vai lá na matemática, né, e vê o que o n significa, né? A gente tem aquela expressão assim, eu tentei n vezes fazer tal coisa. Quer dizer, eu tentei muitas vezes fazer muita coisa. Então, esse n, ele significa muitos, tá?
Ele significa muitos. E a cardinalidade é o seguinte, vocês estão vendo aqui que entre parênteses aqui a gente tem o 0 e o n, né? Então aqui a gente tem uma cardinalidade mínima, que pode ser 0, né? E a gente tem uma cardinalidade máxima, que é o n, né? Que é o n que pode ser muitos, né? Ou seja, 0 ou muitos. E aqui em cima a gente tem também a cardinalidade, né? 0 como cardinalidade mínima e cardinalidade máxima 1, né? Eu não falei aqui embaixo, eu acho, mas a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima, ou seja, número mínimo, número máximo. Só isso, né? Então, o que essa representação da cardinalidade está falando aqui para nós? Que o empregado, né, que a gente viu aqui no exemplozinho de baixo, ele pode ter nenhum supervisor ou ele pode ter no máximo um supervisor. Deixa eu voltar e refazer a fala. Ele pode ter no mínimo 0 supervisores ou no máximo um supervisor. Do contrário, né, ele pode um supervisor ele pode supervisionar no mínimo 0 pessoas, ou seja, ele pode ter um cargo de supervisor, mas não supervisionar ninguém no momento. Ou ele pode supervisionar N empregados, né? Então tem essa questão da cardinalidade que a gente vai explorar um pouquinho mais adiante nos slides seguintes, mas que de momento significa isso, para vocês entenderem, ok? Próximo slide, então, a gente tem um relacionamento enário, que a gente chama aqui nesse caso de relacionamento ternário, ok? Então, ó, o que é o relacionamento enário? Abstração de uma associação entre N ocorrências de entidades. Exemplo: um produto em uma cidade pode ser entregue por, no máximo, um distribuidor. Então aqui a gente está num cenário que a pessoa que desenvolveu esse modelo conceitual, ela enxergou aqui, nessa pequena fatia do sistema, né, ela enxergou a entidade produtos, a entidade cidades e a entidade distribuidores, né? E aí aqui a gente observa a cardinalidade máxima e mínima, né? Mínima e máxima, né? Sempre da esquerda para a direita. Mínima e máxima aqui também e mínima e máxima aqui também, né? Essa é a diferença, né, do relacionamento. Aliás, a gente até agora, até o momento, a gente viu 3 tipos de relacionamento. Relacionamento unário, de uma entidade com outra, o autorrelacionamento, que é uma entidade relacionando com ela mesma, e aqui um relacionamento ternário, ou que pode ter mais de 3 entidades se relacionando, né? Então a gente chama de enário, ok? Enário, dessa forma aqui. Então esse é um exemplo que 3 entidades, né, ou tabelas vão se relacionar, ok? Bom, próximo slide, vamos ver o que a gente vai explorar. A gente vai explorar o conceito de atributo, tá? Atributo. Onde está o atributo? Nas entidades. Lembram lá do conceito do slide anterior, que a gente tinha que uma entidade ela era composta por vários atributos? Pois bem, atributos são propriedades, ou seja, características que identificam as entidades. Uma entidade é representada por um conjunto de atributos. Os atributos podem ser simples, compostos, multivalorados ou determinantes, tá? Olha só, aqui embaixo a gente tem um exemplo. Nome, endereço, telefone e cidade, né, são características, né, são atributos da entidade clientes, né, que poderia ser também atributos de uma entidade fornecedores, né, porque o fornecedor ele tem nome, ele tem endereço, ele tem telefone e ele tem uma cidade,
né? Então a gente tem que a gente pode ir fazendo essas interpretações, tá? Enquanto que salário, cargo e departamento são atributos da entidade funcionários, tá? Suponha que a gente tem uma entidade funcionários, como a gente viu, né? É similar a empregados, né? E esses atributos aqui fazem parte, né? Compõem, melhor dizendo, a entidade funcionários, ok? Só para vocês entenderem aí. Então vamos voltar lá no nosso Excel. Então, os funcionários teriam um salário, um cargo e um departamento, né? Vamos voltar lá no nosso Excel. Aqui, ó, empregados, né? Ou então a gente pode chamar de, como ele chamou lá, funcionários, ok? Aí, o que a gente tem? A gente tem salário, cargo e departamento. Então, a gente pode inserir aqui novas linhas. A gente pode chamar aqui de cargo e aqui a gente pode colocar, por exemplo, o salário, né? Ó, então qual que é o cargo do Paulo aqui? O Paulo pode ser um analista de TI. O Bruno, qual departamento que ele é? Só para a gente lembrar aqui, contabilidade. Então ele pode ser um analista contábil. E aqui o Carlos, ele é do recursos humanos, né? Ele pode ser um assistente administrativo, ok? E aqui a gente pode determinar, aqui a gente pode pôr uma sigla para fazer isso aqui, ó, e ficar mais pequenininho, para vocês entenderem melhor. Aqui a gente pode, por exemplo, um analista. Aqui a gente pode um analista contábil. E aqui a gente tem um assistente administrativo, né? Aqui a gente está falando de salários, certo? Então, ó, aqui a gente tem uma entidade prontinha, né? A entidade funcionários, né? E na funcionários a gente tem o nome, o cargo, né? Ou melhor, aqui, ó, o nome, o cargo e o departamento. E o departamento, ela se liga com essa tabelinha aqui, ó. Ela se liga com essa, ou melhor, né? Vamos chamar de entidade. Ela se liga com essa entidade aqui, ok? Só para vocês terem uma visão mais geral, né? Deixa eu ajustar aqui, ó. Eu fiz assim, ó, mas poderia ser aqui trocado, né? O Paulo poderia ser, o Carlos poderia estar aqui, enfim. É só para vocês entenderem que aqui a gente tem um relacionamento unário entre as entidades, né? E aqui a gente acrescentou mais atributos, né? Então, como a gente está explorando o conceito de atributos, agora, quais são os atributos da entidade funcionários? Nome, cargo, salário e departamento. Aqui a gente tem dois atributos. A gente tem o código e o nome apenas, tá? Nome e o código apenas. Se a gente quiser, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Aqui eu vou colocar, eu vou abreviar isso aqui, porque eu vou colocar mais um atributo. Aqui eu vou colocar, por exemplo, vamos inserir um aqui que se chama telefone, ok? Vou deixar ele em branco por enquanto, porque vai fazer sentido quando a gente for falar dos tipos de atributos. Bom, então, conceitos iniciais de atributos, né, são características que compõem as entidades, né? São os campinhos, né, das tabelas que compõem as entidades, ou seja, as tabelas. Eles podem ser simples, compostos, multivalorados ou determinantes, ok? Bom demais. Vamos passar para o próximo slide aqui. Vamos explorar agora o conceito de cada um. O atributo simples, né, não possui qualquer característica especial. A maioria dos atributos serão simples. Quando um atributo não é composto, recebe um valor único como nome,
por exemplo, né? Por exemplo. E não é um atributo chave, então ele será atributo simples. Ou seja, então a condição para ele ser um atributo simples é não ser composto, ok? Devia ter destacado isso aqui de verde. E não é um atributo chave, tá? Vamos explorar esse atributo chave aqui daqui a pouco. Então, para ele ser simples, ele não pode ser essas duas coisas. Guardem isso aí. Atributo composto. O seu conteúdo é formado por vários itens menores, né? Vários itens menores. Exemplo, endereço, né? O endereço, o que ele tem no endereço? Ele tem uma rua, ele tem um número, ele tem um complemento, ele tem um bairro, CEP e cidade, né? E aí a gente pode acrescentar aqui o estado, né? Por exemplo, o estado, o país, né? Isso tudo faria parte do endereço da pessoa. Então esse tipo de atributo é o clássico atributo composto, tá? Vou circular o simples aqui que a gente já estudou o simples. Esse tipo de atributo é chamado de atributo composto. Veremos mais de sua aplicação no post sobre normalização de dados. Então, quando a gente for tratar a normalização, a gente vai explorar bastante essa questão dos atributos compostos, ok? Vamos lá. Atributo multivalorado. Atributo multivalorado. O seu conteúdo é formado por mais de um valor. Por exemplo, telefone, né? Inserir lá um campinho na nossa tabelinha que eu chamei de telefone, ok? Uma pessoa poderá ter mais de um número de telefone, como de fato a gente às vezes coloca nos nossos cadastros aí em sistemas, a gente coloca o telefone celular, telefone de casa, telefone comercial, né, para as pessoas que trabalham, às vezes telefone de algum parente próximo, né? Então esse tipo de atributo, a gente chama ele de multivalorado, multivalor, né? Vários valores. O atributo multivalorado, deixa eu ver aqui, o atributo multivalorado serão tratados, os atributos, né, no plural, serão tratados com mais detalhes na normalização também. Esse tipo é aceito conceitualmente, mas ele pode ser um problema no banco de dados. Muita atenção aqui. Pode ser um problema no banco de dados. Vamos ver mais adiante. Há duas possibilidades para tratar com ele. A primeira é mantê-lo como multivalorado e permitir que mais de um dado seja inserido no mesmo campo, como, por exemplo, 2 números de telefone. A segunda alternativa é aplicar o processo de normalização. Vocês estão vendo que essa palavrinha normalização ela está ocorrendo várias vezes aqui na nossa disciplina, no nosso curso, né? A gente vai ter uma aula específica só para normalização. Aplicar o processo de normalização de dados e transformá-lo em uma entidade à parte ou uma tabela no banco de dados e relacioná-la com a tabela principal. Ou seja, esse processo seria a gente escolher entre a primeira alternativa de manter esse atributo composto, esse atributo multivalorado na nossa tabela ou torná-la uma tabela a mais, ok? Vamos lá no nosso Excel? Vamos lá. Aqui a gente poderia, por exemplo, ter um telefone com DDD, né? E aí eu vou colocar um telefone fictício aqui, né? Poderia ter esse telefone e poderia, por exemplo, ter uma pessoa aqui com 2 telefones, né? Aí como é que eu ia tratar isso? Eu poderia fazer isso aqui. Vamos colocar o mesmo DDD, né? 54 9898 5454, né? Ou seja, olha só. Esteticamente já fica muito feio, né? Muito feio. Bastante feio. E aí, o que a gente está discutindo lá na questão do multivalorado
é que como a gente sabe que ele é um atributo multivalorado, a gente poderia transformá-lo em uma nova entidade ou nova tabela. Então, como que isso ia acontecer, né? Já adiantando um passo da normalização aqui. A gente poderia ter uma tabela telefones, né? Aqui o código e aqui o número, certo? Aqui o código e aqui o número. Vamos fazer aqui direitinho. Aqui, vamos fazer isso, certo? E aqui, o que a gente ia fazer? Por exemplo, código 1. E esse código 1 aqui, a gente ia colocar este telefone aqui, ok? Deixa eu só diminuir aqui para vocês entenderem. Aqui, a gente poderia ter o código 2 e colocar esses dois telefones aqui, correto? Errado. Errado. Aqui, por a gente ter separado a entidade, a gente tem que separar também os números de telefone, ok? Pronto. Agora sim faria sentido. Mas a gente tem um problema aqui, né? Que a gente teria que... vou ter que explicar isso para vocês lá na normalização, porque de qualquer forma a gente teria que referenciar o número aqui, certo? Então aqui ficaria assim. Aqui ficaria assim. Aqui ficaria assim, ok? Só que tem mais um telefone aqui, não é só o 2, tem o 3 também. Então a gente teria que repetir aqui o 2, ok? Então a gente está falando o que aqui? Que esses dois, os telefones que tem o código 2, né, são do Bruno Assis, ok? Aqui a gente teria o código 3 e aqui algum número de telefone para pro Carlos, né? Então basicamente seria isso, ó. O processo de normalização, né, acontecendo aqui na tabelinha, né? E na minha opinião, né, e na opinião de vários autores também, é um processo que deixa o seu banco de dados um pouco mais organizado, né? Para não ficar aquela repetição, aquela coisa bagunçada, né? Da mesma forma, né, que a gente viu, o nosso atributo aqui, o composto, né, que seria o endereço, ele ficaria na tabela aqui do funcionário da seguinte forma. Deixa eu copiar essa tabelinha um pouquinho aqui mais para baixo. Não vai perder o relacionamento aqui, mas a gente vai fazer aqui, por exemplo. Vamos inserir. Aqui é importante a gente colorir, né, também. Importante a gente colorir aqui de amarelinho, para vocês verem como que vai ficar os relacionamentos, né? Então aqui seriam esses dois e aqui seria a corzinha aqui, o azul, né? Ok? Só para vocês verem quem que está relacionando com quem aqui. Aqui então a gente poderia chamar um atributo de endereço, tá? E aqui a gente poderia fazer o seguinte, ó, no banco de dados mesmo, né? Rua João da Silva, número 23, bairro 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 Jardim Primavera, cidade, né? Alguma cidade, Goiânia, estado Goiás, CEP, né? 75, alguma coisa aqui, e Brasil como país. Olha só
como ficaria estranho, né? A nossa tabela que guardaria essa informação grande. É dessa questão aqui que a gente está falando sobre atributo composto, né? Que ele se desmembra em vários atributos, vários outros atributos. Um atributo composto se desmembraria em vários outros atributos, exigindo, né, dessa questão aqui, uma criação de uma nova entidade, ou seja, de uma nova tabelinha para guardar esses endereços. Quer ver um exemplo bacana que a gente vai entender essa questão dos endereços? Quando você se cadastra em alguma loja.com, né, seja uma livraria online, uma Americanas, um Magazine Luiza, alguma coisa assim, e a gente faz o pedido de algum item, ele automaticamente ele sugere para você cadastrar um endereço, né, para fazer a entrega. E você pode ter vários endereços que eles vão fazer essa entrega. Então eu posso falar que eu tenho um endereço residencial, tenho um endereço dos meus pais, por exemplo, endereço, sei lá, de um irmão ou de uma irmã, de um parente. Ou seja, você pode querer comprar alguma coisa para você dar de presente para outra pessoa e colocar esse endereço. Então, uma pessoa, um cliente cadastrado, ele pode ter vários endereços relacionados, que vem na mesma ideia do telefone aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui para vocês entenderem. Ele vem para a mesma ideia aqui do telefone. Olha só, o Bruno aqui, ó, ele tem o código 2 do telefone e ele tem 2 telefones cadastrados. É essa a ideia, né? Então, para a gente fazer Deixa eu só... Vou colocar aqui para ficar aqui de baixo, mas não vai perder o sentido não. Vamos só fazer uma nova entidade aqui para esse novo campo aqui, ó, endereços. Então vai ser uma nova entidade. Aí ela vai ter um código, né? Vai ter uma rua, rua não, a gente chama de logradouro, né? Logradouro. Aí a gente tem número. Depois a gente tem bairro. E aí a gente tem mais duas questões que é a cidade, o estado, o CEP, né? Várias coisas. Então o código desse aqui é 1. Logradouro seria Rua João da Silva, né? Número 23, bairro Jardim Primavera, ok? Aí aqui a gente faz o seguinte, aqui a gente lança o número 1, né? Como aqui a gente não precisa, aqui vai ser, vamos formatar isso aqui como número, por exemplo. Número sem casas decimais. Então aqui seria assim, né? Aqui seria, vamos copiar para ficar mais didático, essas questões aqui. Aqui a gente pode fazer isso, número, a gente pode fazer isso, e aqui a gente faz isso, certo? Aqui a gente pode pôr, por exemplo, o estado, ok? GO, pode fazer assim, certo? Então aqui a gente poderia falar que esse endereço aqui é de quem? Do Paulo Oliveira, ok? Esse endereço é do Paulo. E a gente pode ter mais outros endereços também do Paulo, né? E aí basta a gente fazer aqui o código 1. Aqui a gente pode pôr Rua Manuel Vicente, por exemplo, número
543, setor Boa Vista, GO. Ok? Ah, faltou a cidade aqui. Mas enfim, o raciocínio é esse, né? Da gente ter vários endereços para uma pessoa, ok? Esse é o conceito lá do desmembramento de um atributo que era um atributo composto em uma nova entidade, né? E esse é um dos processos da normalização, né? A gente pega um atributo que é composto, que a gente sabe que vai dar problema, né, pra gente, mais adiante, no armazenamento das informações, e transforma ele em uma nova entidade. E aí a gente faz o quê? A gente faz um relacionamento, né? Um relacionamento entre os campinhos, ok? Da mesma forma que o número de telefone, né? E da mesma forma o departamento. Percebem como tudo fica mais relacionado, né, entre si? Por isso que a projeção, né, agora vocês estão começando a entender mais sobre essas questões aqui do banco de dados, o que relaciona com o que, né, por que as coisas têm esse monte de conceito, né, essas coisas todas. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação que eu preciso explicar o atributo determinante. Então, aqui a gente viu início aqui o conceito de atributo, né, que ele se divide em simples, compostos, multivalorados e determinantes. A gente viu que os atributos é quem compõe as nossas entidades, né? Aí a gente viu o atributo simples. Vamos lá no nosso exemplo e tentar enxergar o que não é um atributo simples. Aliás, quais são atributos simples. Paulo Oliveira é um atributo simples? É um atributo simples. Cargo é um atributo simples? Sim, é um atributo simples. Telefone, que estava aqui daquele jeito, ele era um atributo multivalorado, porque ele poderia assumir vários valores. Salário é um atributo simples? É um atributo simples. Endereço é simples? Agora sim. Mas como ele estava, ele era um atributo composto, ok? Um atributo composto. Departamento é um atributo simples? Tanto faz se ele fosse assim, como assim, né? Ou seja, ele não teria multivalores e também não seria atributo composto. Então vamos lá, vamos explicar o último tipo de atributo, que é o atributo determinante. Atributo determinante, portanto, identifica de forma única uma entidade. Muita atenção nisso aqui. Identifica de forma única uma entidade. Ou seja, não pode haver dados repetidos. É indicado sublinhando-se o nome do atributo. Por exemplo, CNPJ, CPF, código do fornecedor, número da matrícula, etc. Os atributos determinantes serão as chaves primárias. Olha só, novo conceito aqui para nós surgindo, né? Chaves primárias no banco de dados e seu uso tem implicações na normalização de dados, tá? Então, olha só, temos muitas informações aqui nesse pequeno trechinho. Primeira coisa, um atributo determinante, ele identifica de forma única a linha do registro, ali na nossa tabelinha, né? Não pode ser repetido, né? Não pode se repetir. Cadê a informação? Aqui, ó. Não pode haver dados repetidos. Ok? Muita atenção nisso. É indicado sublinhar, e aqui ele dá alguns exemplos para nós, né? Quando você cadastra, por exemplo, alguém lá na sua tabela de clientes, cada pessoa que é um cliente, ela tem um CPF, e o CPF ele é único, ele não se repete. Então, o CPF seria um forte candidato para ser um atributo determinante, né? Um atributo determinante, que a gente vai chamar de chave primária. Então,
A chave primária é um atributo determinante que ela identifica de forma única cada registro da tabela, ou seja, não repete. O que eu quero dizer aqui é que você não vai conseguir cadastrar um fornecedor, nesse exemplo que eu estou dando, ou um cliente, mais de uma vez. Por quê? Porque eles têm CPF e CNPJ únicos. Então só é permitido, só vai ser permitido um único cadastro, certo? E isso vai fazer sentido lá na nossa normalização. Se a gente pegar, por exemplo, uma escola, o exemplo de um sistema informatizado para uma escola, cada aluno matriculado ele vai ter uma matrícula, um número de matrícula, certo? E esse número de matrícula ele também não vai se repetir, né? Porque através da matrícula é que a gente identifica os dados dos alunos, ou seja, nome, endereço, telefone, nome de pai, nome de mãe, que curso que ele faz, que série que ele está, né? Uma série de outras coisas. Então, nesse caso aqui, número da matrícula seria, portanto, um forte candidato para atributo determinante, ou seja, uma chave primária. Devemos considerar que toda tabela do banco de dados precisa ter um atributo determinante. Toda tabela ou entidade do banco de dados precisa ter um atributo determinante, que também chamamos de chave primária. Dessa forma, se a entidade não oferecer por padrão uma sugestão de atributo determinante, temos que criá-lo. Este é o princípio bastante básico da análise e modelagem de dados. Vamos voltar lá na nossa tabelinha? Olha só, aqui na nossa tabela principal, ou seja, na nossa entidade funcionários, a gente não tem ainda, né, uma chave primária, né? Não temos um atributo, um campo determinante que identificaria o nosso, cada funcionário nosso. Então o que a gente faz? A gente cria, né? Vamos inserir aqui uma nova coluninha e aí a gente vai chamar de código ou então ID. E ID vem de abreviação de identificação. E essa identificação, o que eu vou fazer? Essa identificação eu vou sublinhar ela aqui, indicando que ela é uma chave primária, tá? Uma chave primária. E aí, opa, eu vou mesclar aqui. E aí basta eu fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, né? Ou seja, essa chave primária minha aqui, deixa eu só fazer assim, ela está identificando cada funcionário, né? Como se fosse o registro desse funcionário, né? Eu poderia fazer uma chave primária aqui sendo o CPF? Poderia. Mas nesse exemplo aqui eu estou criando ela e determinando que ela vai ser uma chave primária. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, o funcionário, por exemplo, a Adriana Oliveira, né? Aí determinasse aqui os outros atributos para ela e colocasse aqui, por exemplo, o código 1. Aceitaria no banco de dados? Não, porque ele é um atributo determinante e, portanto, ele não se repete. Não se repete. Então aqui ele seria obrigatoriamente ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, né? Ou seja, ele não ia se repetir. Isso é a garantia que cada ID, né, cada identificador, identifica uma única linha de registro da nossa entidade, ou seja, da nossa tabela, tá? Mas na frente isso vai fazer muito sentido para vocês, que é a forma que a gente identifica. Por exemplo, quero buscar o Paulo Oliveira, né? Qual que é o ID dele? É 1. Então, né, seleciona para mim a pessoa que está com o ID 1. Então, quem que ele vai trazer? Vai trazer o Paulo Oliveira, vai trazer que ele é um analista, vai trazer o salário dele, o telefone, o endereço e o departamento. Então, basicamente, o nosso conceito de atributo determinante é isso. Ele é uma chave primária e ele não se repete, né? Ele não se repete.
E ele pode ser, por exemplo, o CPF, um código de fornecedor, né? Que pode ser um CNPJ também, pode ser um número de matrícula, alguma coisa que não se repete. Bom, dito isso, né? Ele também é uma chave primária, né? Ele sempre vai ser uma chave primária. E vamos para o próximo slide. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, aqui a gente tem agora o conceito de cardinalidade. Deixa eu ver se tem vários slides aqui para frente, porque aí a gente vai ter que abordar isso em uma outra aula, porque já está muito adiantado, né? Tem vários aqui, já tem 50 minutos de aula, então eu vou dividir essa aula em duas para não ficar pesado, cansativo. Então, na próxima aula a gente trata sobre cardinalidade, tá joia? Então até a próxima.